Esse é o programa Brasil em Questão, que vem ocupar um espaço destinado a diminuir dúvidas, porque o Brasil mudou. E a nossa população vem buscando cada vez mais informações para fazer valer seus direitos de cidadão, garantidos na Constituição, entender seus deveres como integrantes de uma sociedade ética e justa. A apresentação é minha, Walter Cilione, de Mário Covas Neto. Estaremos todas as terças-feiras, às 19 horas, ao vivo nas redes sociais, e será reprisado na terça-feira posterior, às 14h30, lá na TV Aberta de São Paulo, no canal 9 da NET e o 186 da Vivo TV. Hoje a entrevista é com Fernando Padula, secretário da Educação da cidade de São Paulo. Boa noite, secretária. Tudo bem? Boa noite, Walter Cilione. Boa noite, Mário Covas Neto. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero vou passar aqui um currículo seu, que eu acho importante as pessoas conhecerem mais o nosso secretário, viu, Mário? Então, nosso primeiro programa, a licença de passar o currículo aí para ti. Vamos lá. Pronto, estamos aqui. Secretário Fernando, ele foi bacharel em Direito, servidor público da Prefeitura da cidade de São Paulo, pós-graduado no Programa Latino-Americano de Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública da FGV, mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Na sua trajetória, já atuou como chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Projetos, Orçamento e Gestão, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, e foi assessor da Secretaria de Educação de São Paulo, ali de 99 a 2003. Bom, você vê que o currículo é super qualificado, né, Mário? Eu queria entrar, para a Secretaria de Educação mesmo, secretário. Olha, eu posso começar com a primeira pergunta, já porque o assunto é polêmico e todo mundo quer saber como é que está a volta às aulas. E a gente está, secretário, ali, a Prefeitura autorizou o retorno às atividades presenciais e educacionais, né, com 35% da quantidade dos alunos em sala. São 3.400 escolas e 500 escolas estão fechadas, e uma equipe sem equipe de limpeza, e 50 em reforma. Como é que foi o primeiro dia de aula agora, secretário? Foi agora, no dia 15. Olha, primeiro uma alegria, né, tá aqui com vocês, e alegria essa do retorno às aulas. Justamente numa segunda-feira de carnaval atípica, mas foi a segunda-feira de retorno das atividades presenciais dos alunos. Momento há muito esperado. A pandemia, que ninguém esperava, acabou trazendo essa distância dos alunos da atividade presencial nas escolas, que é essencial. E o prejuízo não é apenas o prejuízo do aprendizado dos nossos alunos, é também de sociabilidade, psicológico, de nutrição e, em alguns casos, até para evitar a violência doméstica. Portanto, era absolutamente necessária esta volta. Claro que tem que ser uma volta orientada pela saúde, essa não pode ser uma volta decidida pela educação. Educação pela educação, ela acha que tem que ter 100% dos alunos, né? Essa é a nossa obrigação constitucional, o nosso dever. Mas é preciso nós entender que nós estamos num momento de exceção, um momento de pandemia, felizmente agora com vacina, uma perspectiva positiva, mas é preciso ter cuidados. Portanto, aqui na cidade de São Paulo, nós retornamos no momento em que a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária autorizaram. De que forma? Seguindo os protocolos necessários, que os especialistas, infectologistas, pediatras orientam para que seja uma volta segura, né? O que quer dizer isso? O professor ter o protetor facial, chamado face shield, os alunos terem máscara, o uso de álcool gel e sabonete líquido, lavar bastante as mãos, distanciamento entre os alunos e limitado, como bem você disse, a 35% dos alunos. Por isso nós fizemos, então, uma enquete
com os pais e nós tivemos quase 600 mil respostas e dessas 66%, na verdade, para ser preciso, 66,7% optaram pelo retorno às aulas. Aí, diante disso, foi feita uma orientação da secretaria de quem priorizar. Claro que 66,7% é a média, né? Você pode ter uma escola com menos de 35, outra com mais de 66. É priorizar os alunos que não tiveram acesso às plataformas digitais no ano passado e os alunos que tiveram baixo desempenho nas avaliações diagnósticas do final do ano. Com isso, dando uma maior atenção aos alunos que não tiveram acesso, diminuindo distância em relação a acesso digital e priorizando quem teve maior dificuldade pedagógica. Bem, boa noite a todos, boa noite ao meu querido amigo secretário Fernando Padula, meu amigo companheiro aqui de bancada também, e todos aqueles que estão nos assistindo aqui ao vivo. É um prazer poder fazer esse programa, eu e Walter, essa disposição de fazer semanalmente, entrevistar as pessoas e poder informar um pouco os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes a respeito de temas atuais. Nada melhor do que tratar do retorno às aulas nesse momento. E por isso, eu queria engatar um pouco na resposta que o senhor deu na última questão. O senhor falou, então, 66% dos pais optaram por voltar, o que significa que 1/3, 35% aproximadamente, ou 33%, decidiram não voltar. Me preocupa um pouco desses 33%. Isso significa uma evasão escolar. Não só isso, mas também aqueles que, eventualmente, ficaram de fora desses 66% na medida em que você limita a presença de uma quantidade menor de alunos. Como é que resolve essa questão da evasão escolar, secretário? Como é que a gente enfrenta isso? Como enfrentar? Eu acho que são dois momentos, se me permite. Nesse primeiro momento, esses 32%, 33%, eles têm esse direito, até por uma lei aprovada pela Câmara Municipal, de não optar pelo retorno presencial, mas tem que ter atividades no ensino à distância, o ensino híbrido. É absolutamente necessário. Mas a gente precisa verificar o momento seguinte, a hora que você tiver 100% dos alunos voltando, que essa sua preocupação é muito importante. Quer dizer, quando nós voltarmos, todos os alunos frequentando a aula 100%, livres da pandemia, provavelmente alguns alunos evadiram da escola, né? E aí é necessário que a gente busque esses alunos, o que a gente chama de busca ativa. Nós estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social, justamente porque elas têm capilaridade e presença no território, quer seja com as assistentes sociais, quer seja com o programa Saúde na Família, para buscar essas crianças e esses jovens que eventualmente tenham evadido da escola neste momento. A outra questão é conscientizar a sociedade, né? Por quê? Porque a família pode perguntar muitas vezes para uma pessoa, uma empregada, a cabeleireira, e aí, o seu filho está na escola, a pessoa na fábrica, o dono da indústria, o comércio, perguntar para os seus funcionários para que isso entre na agenda, que nós não tenhamos a evasão escolar, porque ela é muito prejudicial aos alunos. Se é prejudicial essa distância da escola, a evasão escolar é mais prejudicial ainda. Secretário, eu queria emendar aí e falar que o secretário estadual da Saúde, em entrevista à Band News esse mês, disse que foi o maior índice de mortes da pandemia, quer dizer, maior mortabilidade, né, agora, né? Com essa cepa nova que está vindo de Manaus, que está se propagando em São Paulo, como é que o senhor está analisando essa questão do cronograma, né? Eu queria saber como é que... porque são dois lados, a saúde e a questão da volta da escola. Mantemos a mesma orientação. Nós vamos sempre seguir a saúde.
alguma, assim como foi a saúde que determinou a volta, que a volta era segura e que podia voltar em 35%, é a própria saúde que vai determinar, eventualmente, se a gente tiver em algum momento que fechar as escolas. Isso não está descartado. É claro que a gente não espera e não deseja isso, mas se em algum momento houver esta orientação da saúde, é claro que nós vamos seguir essa orientação e esperamos que seja o mais breve possível o retorno. Secretário, em função daquela preocupação da evasão, tem uma segunda vertente a respeito desse tema, que é o reforço e a recuperação dos alunos que nesse período todo, desde o ano passado, e mesmo nesse ano, com essa coisa meio híbrida, e, enfim, com atividades mais de um novo momento, como é que faz para o poder público superar já as desigualdades que tem já em relação ao ensino privado? Como é que você vai fazer o reforço, a recuperação desses alunos agora e especialmente pós-pandemia? O que se pretende fazer? Então, muito bem. A ideia é trabalhar. A Secretaria está comprando 468 mil tablets para todos os alunos da rede municipal. E a ideia é trabalhar de que maneira? No horário regular da escola, trabalhar as atividades deste ano. E por uma orientação do próprio Conselho Nacional de Educação, há uma fusão entre o ano de 2020 e o ano de 2021. Então, a orientação é trabalhar presencialmente o conteúdo de 2021 e aproveitar o tablet com chip para todos os alunos para fazer justamente o trabalho de reforço e recuperação. Só complementando, eu lembro que o ano passado, numa discussão na Câmara Municipal a respeito desse tema, teve vereador que colocou em dúvida, mais do que em dúvida, colocou um óbice e reclamou, porque ele entendia que o tablet não vinha com conexão de Wi-Fi. Não é assim, né? Me parece que os tablets vêm com Wi-Fi, não é isso? Não, vem sim. Eles vão vir todos os tablets para todos os alunos com o chip, ou seja, com a conexão para que ele tenha o acesso e priorizando também aqui na entrega agora, lógico, 465 mil tablets é a compra que foi feita no Brasil o ano passado todo. E está se comprando a mesma quantidade. Portanto, produzir isto não é uma quantidade pequena e não é simples, e essa logística. Aí qual que é a orientação, mais uma vez, da Secretaria? É que se priorize os alunos que não tiveram acesso às plataformas digitais no ano passado, justamente por não ter acesso à internet, justamente por morar em regiões mais vulneráveis. São 10% da rede. Então, nós estamos falando aí em torno de 46 mil alunos. Me permita, Walter, ainda é sobre o mesmo tema, só para saber o seguinte: há alguma ideia de se fazer uma avaliação do grau de evolução que a criança teve em função desse ensino à distância do ano passado? Há alguma ideia de você, eventualmente, ter a preocupação de que aqueles que conseguiram se adiantar estejam mais agrupados e aqueles que não conseguiram tenham um tratamento diferenciado com mais reforço, também agrupados? Se pensa em fazer algum tipo de teste com essa população toda de estudantes? Muito bem. Foi feito agora, no final do ano, uma avaliação diagnóstica com os alunos da rede. E ela está servindo como uma diretriz para esse ano, como uma bússola. Ou seja, dar maior atenção aos alunos que tiveram maior dificuldade. Então, vamos exemplificar agora ainda na questão de 35%. 35% significa ter rodízio de alunos para atender todos que queiram ir, mas dando daí que priorização? Justamente essa que o Mário Covas Neto falou. Pegar o aluno que teve pior desempenho, ou seja, maior dificuldade na avaliação diagnóstica, e priorizar também aquele aluno que não teve acesso às plataformas, que não teve acesso à conectividade. Então, dar maior atenção, ou seja, ele vai mais vezes presencialmente do que aquele aluno que conseguiu acompanhar o ensino online, tinha conectividade e foi melhor na avaliação diagnóstica.
Secretário, vamos falar um pouquinho dos pontos, né, sobre aqueles pontos de segurança que as famílias vão ter com as crianças na escola. Eu queria esmiuçar um pouquinho disso, que essa é a grande dúvida que acho que os veículos não deixaram colocar, né? Então, tem a segurança dos profissionais, das crianças, a orientação e comunicação, acho que é importante isso, a organização de tempos e espaços e garantia, né, do direito de aprendizado. Eu queria esmiuçar um pouquinho cada um dessas etapas para a garantia da criança voltar à escola e porque as famílias estão querendo saber. Se eu puder falar um pouquinho, acho que vai ajudar bastante, pessoal. Esse momento, eu acho que é preciso que a gente esclareça isso, é absolutamente compreensível que haja insegurança. Insegurança dos profissionais, insegurança dos pais, porque nós vivemos esse momento de pandemia mesmo. Esse é um processo gradativo de construção, de diálogo. Eu mesmo conversei na primeira semana que cheguei aqui na secretaria com um grupo de escolas que tinha aberto já no ano passado. E uma delas me contou o seguinte, olha, elas fizeram uma reunião no conselho de escola, uma mãe que é do conselho votou pela volta das aulas, mas a filha, mas não levou as filhas. E depois de 2 semanas levou, porque acompanhou, sentiu segurança. Então, esse é um processo de construção. Para isso é que é preciso o quê? Garantir os protocolos. O que diz a área da saúde? Nós vamos sempre seguir a área da saúde. Ter máscara, e a secretaria comprou máscara, ter termômetro para medir na entrada, para ver se não está com febre, garantir sinalização no chão, garantir a sinalização para separar as carteiras, elas não podem estar agrupadas. Cada aluno foi adquirido um kit com 3 máscaras, caneca individual e o sabonete líquido, a aquisição de álcool em gel e sabonete líquido, a orientação para lavar mais as mãos e os horários diferenciados de entrada. E aí tem a outra questão que é assim, bom, mas e se tiver um caso de Covid na escola? Qual é a orientação? Mais uma vez, em parceria com a saúde, as 468 UBSs da cidade estão referenciando as escolas, cada uma com, em média, 10 escolas. E aí, se tiver algum caso, ele fica isolado em uma sala na escola até que a família chegue e possa levar para a UBS e aí faz o exame. Ao mesmo tempo, se isola preventivamente os alunos que tiveram contato com esse aluno ou com esse professor. E tem um outro aspecto. Vamos supor que o pai ou a mãe, não mandam o filho para a escola porque um deles ou algum parente está com suspeita de Covid. Não basta só não enviar o filho para a escola. É preciso avisar a escola desta suspeita que ele não vai enviar para que a escola possa monitorar os alunos que tiveram contato e isolar para que, eventualmente, se algum se contaminou, não espalhe esta contaminação. Então, portanto, com estes cuidados, com os cuidados e as recomendações da vigilância sanitária e da saúde, é possível voltar com segurança e garantir o quê? Garantir a aprendizagem, a convivência, a sociabilização, a melhoria psicológica, a nutrição. Secretário, uma questão que também nos debates lá na Câmara se falou muito, era de que haveria uma sobrecarga junto aos profissionais da educação, no sentido de ter que cuidar das crianças, de ver os protocolos de saúde, enfim, que além de ensinar, eles teriam que fazer estudo. Aí eu tomei conhecimento hoje de um programa chamado Mães Guardiãs, né? Mães Guardião ou Mães Guardiões, que me parece que é um reforço de profissionais para ajudar nessa tarefa. Você pode explicar um pouco como é que funciona isso? Justamente. Bom, primeiro só explicando, quer dizer, a ideia é que este processo dos professores com o aluno também seja um processo pedagógico, um processo de orientação, de conscientização. Mas justamente por nós vivemos um momento atípico, o prefeito Bruno Covas determinou que a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, pegasse um programa, que é o programa POT, o programa Operação Trabalho, e, por intermédio deste programa, criasse a ação Mães Guardiãs. São que vão... Mães Guardiãs do quê? Do protocolo sanitário, que traz algumas atividades a mais. Então, nós teremos 3 mães por escola, né, que vão se cadastrar
até amanhã, até o dia 17 de fevereiro, e essas 3 mães vão ser as guardiãs do protocolo. O que quer dizer isso? Elas vão trabalhar aferindo temperatura, vão trabalhar na higienização de mesas, carteiras, nos intervalos, auxiliando nesse processo de higienização que surgiu e tem que ser reforçado com o protocolo, ajudar na orientação para que mesmo as carteiras estando separadas, os alunos não vão juntando essas carteiras, porque é um processo natural que eles queiram se agrupar, mas é preciso, nesse momento, manter a distância. Na hora do intervalo, manter a distância na ida até o refeitório, sentar nos locais determinados e não lado a lado uma criança da outra, justamente para que nós tenhamos uma volta segura. Então, é um reforço junto às escolas, de um apoio humano, de mães guardiãs deste protocolo sanitário, e, além disso, um programa que gera renda, emprego e renda para quase 5 mil mães que também sofreram muito com o desemprego e a diminuição das suas rendas. Tá fechado o microfone do Mário. Vamos Desculpe, eu não quis atrapalhar aqui com barulho externo, então acabei... Mas, enfim, vamos lá, a gente vai aprendendo. Me parece que também tem critérios para a contratação dessas mães, né? Não porque numa época de crise, como nós passamos, a prefeitura mesmo dando auxílios emergenciais, ou colaborando com auxílios emergenciais, é óbvio que deve ter uma procura muito grande. Quais são os critérios? O senhor sabe dizer quais são os critérios para essas pessoas? Assim a gente informa quem está nos assistindo, claro, se eventualmente tiver interesse, de como é que faz para se candidatar. É muito importante. É um link, depois a gente pode passar para vocês divulgarem, a assessoria passa, ele faz toda essa inscrição online, não precisa ir na diretoria de ensino, não precisa ir na escola, para não gerar aglomeração, é tudo feito online, de maneira simples, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, pega o público de mulheres de 18 até 50 anos, priorizando as que tenham mais idade, porque são justamente as que têm mais dificuldade de empregabilidade ou de reinserção no mercado de trabalho, as que mais sofreram na crise econômica, uma orientação de que priorize mães de alunos da escola pública, de preferência daquela escola, porque já tem este vínculo, tem esse contato. Agora, está tendo uma procura, como bem você imaginou, grande. Só no dia, até hoje, com baixíssima divulgação, nós já temos 12 mil inscrições feitas pelo link. Então, a gente imagina que esse número vai crescer e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho terá aí um trabalho para fazer essa seleção, e na sequência vai ter o treinamento, justamente no protocolo, nas orientações, o curso sobre o protocolo, e aí eles iniciam as atividades. Isso vem cobrir 2 lados, né, secretário? É interessante porque é o lado da economia que vai voltando e o lado da educação que vai caminhando, né, auxiliando essa questão da saúde pública, né? Mas eu queria citar aqui, Mário, se permite, a gente já está aqui com o pessoal participando, né? Está aqui com a Raimunda, que eu conheço, né? Cuida da filhinha de um grande amigo nosso aqui. A Priscila, que pergunta sobre o tema que eu vou falar agora, que é a vacinação. Né? O Sérgio Braga, que está falando aqui sobre os uniformes escolares, né? E estão aqui com o Igor. Eu queria falar especificamente dessa questão da vacinação. A gente está com as 3 vacinas andando, o país em falta de vacina, já começou. E hoje eu escutei o secretário Edson Aparecido aqui do município, né, falando que não vai faltar vacina na cidade de São Paulo. Né? Aliás, o estado e a cidade estão indo atrás disso, estão indo bem. Mas o ponto que vem ali na exclamação é vacinar professor e os integrantes da escola, né, que não está no grupo prioritário. E depois, posteriormente, tornar a escola a questão de ponto de vacinação, como está fazendo o Manaus. Como é que o senhor está vendo isso, né, a vacinação dos professores? Está sendo possível? É uma discussão isso? Eu acho que são 2 questões, só para esclarecer. Uma questão é a volta, e a volta segura
seguindo os protocolos e a determinação da saúde, da vigilância sanitária. E a outra questão é vacina. O prefeito Bruno Covas oficiou ao ministro da Saúde justamente para que priorize os profissionais da educação no Plano Nacional de Imunização. É preciso que estados e municípios sigam, nós fazemos parte do SUS, Sistema Único de Saúde, sigam a diretriz do Plano Nacional de Imunização. O que se pode fazer é esta reivindicação, essa sensibilização, para que, neste momento, o Plano Nacional de Imunização seja alterado, e incluído os professores nesta prioridade. A outra questão que você colocou é, na hora que tem a questão da idade, o plano está até os 60 anos, e aí tem questão de categorias, e que o prefeito fez a reivindicação de que se incluísse os profissionais da educação. A outra é, no momento da vacinação, as escolas poderem apoiar para a gente conseguir vacinar mais rápido, E, para isso, nós estamos em contato com a Secretaria da Saúde, com o Instituto Butantan, para este momento. Infelizmente, ainda não é o momento desta vacinação. Nós esperamos que isso seja incluído no Plano Nacional e que sejam adquiridas mais vacinas para que se consiga rapidamente chegar a essa realidade. Mas vale ressaltar que, apesar da questão da vacina, é possível voltar com segurança se respeitar os protocolos. Além disso, é preciso que a sociedade também se cuide, não aglomere. Nós estamos aí no carnaval, então fazer festa clandestina, isso só vai prejudicar a saúde de todos e fazer aumentar o contágio pela pandemia. Nós já estivemos em fase amarela, que voltou para laranja, que voltou para vermelha. Portanto, o comportamento da sociedade, a escola às vezes acaba pagando um preço por isso. Marielle, está aqui a pergunta aqui do Sérgio Braga, está aqui falando sobre o programa, a gente agradece, Ele está aqui perguntando ao secretário sobre a merenda, uniformes escolares, o que fazer neste momento? Então, são duas questões. A merenda, a determinação do prefeito Bruno Covas foi, até que perdure a pandemia, está mantido o cartão merenda, quer dizer, que é o valor que é passado para as mães, para que elas adquiram produtos para alimentação dos filhos, mesmo aqueles que estão em casa. Então, agora, na semana que vem, na semana que começa no dia 22, será depositado o recurso do mês de fevereiro e nós já estamos fazendo a contratação para os meses seguintes para garantir o cartão merenda. Com relação ao uniforme, houve uma alteração, uma lei aprovada na Câmara Municipal também no ano passado, e ao invés de se fazer uma licitação para a compra dos uniformes, foi feito também um cartão para a família, no valor de R$ 387, em que ela pode ir nas lojas credenciar. E aí tem dois movimentos também. Da mãe poder decidir a loja que ela quer comprar, e nós estamos fazendo aqui um trabalho de estimular o credenciamento do maior número possível de comércios e lojas, e o outro de estimular também a pequena costureira, uma cooperativa de costura, ou um grupo de escola de samba que fabricava fantasias, que agora, esse ano não tem carnaval, não fabricavam, que podem fabricar os uniformes. Claro que não vão fazer uniformes para a rede inteira, mas fazem para uma, para duas, para 3 escolas, e com isso você pode, ao mesmo tempo, garantir o uniforme, ter o controle de qualidade das mães, a escolha por ela e gerar renda na comunidade. Muito bem. Eu queria fugir um pouquinho do tema aqui, mas para lembrar o seguinte: o senhor foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação durante quase 9 anos. Passou certamente, acho que 3 ou 4 secretários diferentes. Mudava o secretário, mas o senhor continuava lá. O que mostra que o seu conhecimento da estrutura da Secretaria de Estado era bastante grande, tal necessidade do secretário novo mantê-lo na condição de chefe de gabinete. Qual é a diferença fundamental que o senhor está notando agora entre aquela estrutura da Secretaria Estadual e essa Secretaria Municipal? O que daquela experiência anterior
ela contribui para o desempenho agora nessa nova função? Eu acho que contribui bastante. Eu acho que é sempre um aprendizado. Eu acho que eu tenho muito para aprender ainda, mas seria ruim chegar a ser secretário sem ter passado por outras experiências, como ter sido chefe de gabinete de 3 secretarias, ser secretário adjunto. Certamente isso contribui bastante. Existe uma realidade um pouco diferente do ponto de vista da estrutura, né? A estrutura da Secretaria Municipal de Educação, do ponto de vista de gestão, eu estou falando, não estou falando daí do ponto de vista pedagógico, porque, vamos lá, o mais importante é a educação, os alunos. Nós só existimos porque os alunos existem e para garantir a educação, para garantir a implantação do currículo na integralidade destas crianças e jovens. Mas existe uma outra parte aqui, que eu tenho uma amiga minha que foi secretária de Educação em Campinas, que ela dizia o seguinte: olha, eu era secretária de tudo, de alimentação, de obra, de infraestrutura, de transporte. A última coisa que eu era secretária de Educação. E são essas questões laterais que acabam ocupando o espaço do secretário, sua agenda, e inclusive é o que mais interessa para a mídia, né? Eu sou pouco cobrado, por exemplo, tudo bem que eu estou aqui há 1 mês e meio só, por exemplo, do desempenho dos alunos, mas sou muito cobrado. O muro caiu, não que eu não tenha que ser cobrado por isso. E o que me parece, aí entrando na tua pergunta, nós precisamos fazer uma convocação da sociedade, aí eu estou dizendo a academia, as grandes consultorias, as empresas que têm modelos de gestão modernos e tal, e mudar os modelos de gestão na administração pública, né? Ter um choque de gestão. Qual é o caminho? Eu não sei, eu só estou aberto a receber estas sugestões, a fazer uma grande concertação, né? Criar consensos, mas esse modelo me parece falido, né? E é preciso que a gente olhe para a gestão da secretaria de maneira a desonerar diretores regionais, supervisores, diretor de escola destas atividades laterais, para que eles possam concentrar a sua atividade no que é importante, fazer os alunos aprenderem. Muito bem. Com relação a essa questão da experiência, eu acho que é uma pergunta que se faz, e a gente viu muito agora acontecer na pandemia, secretário, por que é tão difícil essa questão digital? Não é só a questão do tablet, né? O acompanhamento, se fala muito, eu tenho ouvido mães falarem, eu vejo o meu filho com aula digital, ou seja no estado, na prefeitura, ou na particular, mas eles não prestam atenção. Então, por que essa inserção é tão difícil agora que se traz na educação, né? Então, virou um problema isso. E é exatamente isso que a gente tem que virar o jogo. Eu costumo dizer que é o seguinte: nós entramos na pandemia no susto. Ninguém estava preparado, achava-se que ia durar 15 dias, 1 mês, 2 meses. E agora nós precisamos sair com organização e planejamento. Acho que 2 legados que a pandemia deixa. O primeiro é que se valorizou mais a educação e estão vendo o quanto é importante a educação, a escola, do ponto de vista, mais uma vez, não só do ponto de vista pedagógico, mas de socialização, de convivência, psicológico. Então, eu sinto hoje uma maior valorização da escola e um reconhecimento, a sociedade falando mais disso. O outro é a questão digital. E aí quero dizer, não é de maneira alguma substituir, mas sim aquilo era a única maneira de se fazer nesse momento da pandemia. Mas o de romper esta barreira de que é possível ter o digital como apoio ao professor, não para substituir o professor, mas como apoio. Por que agora, por exemplo, nós vamos ter os tablets na rede municipal? Por que não se pode fazer a lição de casa via tablet? Tem que passar para o aluno, ele anota tudo e aí depois vai fazer em casa. Não, faz via tablet. Por que a aula não pode ficar mais interativa? Por que o professor não pode aproveitar para fazer uma pesquisa que você tem ali um vídeo que enriquece a aula? Portanto, é a tecnologia a favor do processo de ensino-aprendizagem, a favor do processo pedagógico, e não concorrendo, não é substituição, né? E eu acho que isso serviu um pouco para romper. Mesmo os professores que não sabiam lidar, tinham dificuldade, tiveram que
de maneira abrupta, ter que lidar com isso. Agora nós temos que treinar, formar, capacitar e dar às crianças e aos jovens os instrumentos que são justamente o tablet com conexão à internet. Mário, eu estou cheio de perguntas aqui, se deixar eu vou... Não, vai em frente que eu tenho uma pergunta para fazer, mas ela está fora desse contexto, eu vou deixar mais para frente. Vamos lá. Então, secretário, eu vou abusar do senhor, né? A gente que é pai, né? Fica preocupado, acho que no ano de 2019, 2018, mudou a questão da carga horária, né? Que é a questão federativa. Mudou de 800 e poucas horas, não lembro os quebradinhos, para 1.000 e poucas horas na carga horária. E agora, com a pandemia, então, acabou a questão da carga horária, né? Está um conflito entre a federação, do que manda o Ministério da Educação, os estados e os municípios. Como é que vai ser feito agora para adaptar essa situação? A criança volta, vai ter aula híbrida, vai ter aula presencial, está contando essas horas pela internet, que tudo mudou, né, secretário? Como é que você está vendo isso com essa experiência que tem a Secretaria Estadual e a Municipal andando? Ô, Walter, tudo mudou e ninguém sabe ainda quanto tempo durará. Quem disser que sabe está mentindo. Então, a gente tem que justamente ir se adaptando. A gente não sabe hoje quanto tempo o ensino híbrido ainda vai durar, quanto tempo nós vamos ter que ter 35% dos alunos, embora tentando atender o máximo possível, mas num sistema de rodízio. Ninguém pode dizer que daqui a pouco a gente não tenha que passar por um lockdown, né? Ainda que por um curto período. Portanto, por algum tempo, vai se conviver com a educação presencial e o ensino híbrido. E depois, num segundo momento, aquilo que eu respondi anteriormente, é usar a plataforma digital como um plus, como um reforço, recuperação, ou seja, ampliando. Se o aluno fica 5 horas na escola, ele pode ter 2 horas de ensino via tablet, portanto, ele estaria 7 horas. Então, a gente estaria tendo aí uma educação em tempo integral, e não em tempo integral na escola, mas em tempo integral do ponto de vista de contato com o ensino. Então, acho que isso vai ser por um bom período, e ninguém sabe quanto é isso. Então, o que se tem que fazer? Treinar professor, comprar os instrumentos, fazer parcerias. Nós estamos fazendo parcerias agora com a Secretaria Estadual de Educação para usar o centro de mídias deles. Eles têm um centro de mídias para produzir conteúdos e disseminar esses conteúdos. Nós vamos também pegar professores da rede municipal para estar produzindo conteúdos à luz do currículo da cidade, e também isso ser usado pelo Estado na educação fundamental, porque só para explicar um pouco, o município tem creche e EMEI, né? Quer dizer, ali de 0 a 5. Depois tem a educação infantil, que é do primeiro, a educação fundamental, do 1º ao 9º ano. E aqui em São Paulo, tanto o Estado quanto o município tem mais ou menos o mesmo número de escolas e alunos. Aí tem o ensino médio, que o Estado tem a esmagadora maioria e o município tem apenas 8 escolas de ensino médio. Então, está previsto já na LDB o regime de colaboração, mas ele é muito pouco praticado. Nós pretendemos, diferentemente do SUS e SUAS, quer dizer, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, a educação tem esse regime de colaboração menos efetivo. E a gente pretende, com diálogo e tal, torná-lo mais efetivo. Não apenas com o Estado, mas também com os municípios da região metropolitana, principalmente os municípios conurbados com a cidade de São Paulo. Isso significa que nós teremos, então, provavelmente, uma readequação pedagógica, porque se você tiver, além da aula presencial, que tem lá um determinado formato já, enfim, implantado, com esse reforço da aula à distância ou da sequência do ensinamento à distância, é preciso ter um olhar para isso, né? Então, muito provavelmente, acredito, e aí colaborando, corroborando com o que o senhor falou, buscar na sociedade, especialmente nas universidades, enfim, a expertise, enfim, o saber
exatamente para ajudar o poder público a se desenvolver melhor, não é? O poder público, a gente percebe que ele é limitado na sua condição de recursos, e ele tem que dar uma vazão para um universo muito grande. Então, é muito difícil de você fazer isso com a qualidade que todo mundo espera, né? Já o privado consegue, porque, enfim, tem outras fontes de renda em que, vamos dizer, o valor médio por aluno é diferente da escola pública. Então, portanto, você se valer de expertise, de inteligência, de alguém que já está um pouco mais habituado a esse tipo de padrão de ensino, eu acho que pode levar a gente a ter uma recuperação num espaço de tempo mais curto daquela condição que no passado se tinha, especialmente no passado dos meus pais, né? Eu já não peguei assim, já a escola pública já começou a ter uma diferença para a escola privada já quando eu era jovem, e, enfim, e foi perdendo ao longo do tempo. Então, essa recuperação, que é um processo bastante difícil, né? Tem sido bastante difícil, e é bem verdade, secretário, para fazer justiça, não há questão de escola pública e privada, porque quando a gente fala em universidade pública, elas são as que têm o melhor desempenho. Então, o ensino público não é pior do que o privado. As faixas é que estão, ou a quantidade de recursos, eu não sei o diagnóstico, mas o que a gente observa é que a escola pública superior, ela funciona bem, e para baixo não. Tanto o ensino fundamental e o básico tem problemas em relação ao privado. Tá certo? Me permita fazer um reparo claro. na sua colocação. É o seguinte, é preciso que a gente lembre que essa questão da escola pública de boa qualidade do passado, ela era uma escola pública para poucos, né? 50% da população em idade escolar estava fora da escola. Eles não tinham nenhuma oportunidade de educação. E, além disso, existia exame de admissão e outras, portanto, um processo de seleção, né? Então, você já tinha bons alunos, assim como acontece nas universidades. Depois você tinha que passar. Pois não. Desculpe interromper, mas isso resultava num aluno de escola pública, e muitas vezes o aluno de escola pública, ele não era uma pessoa com poucas condições financeiras, às vezes não. Mas era uma escola pública que dava condições de competitividade entre o aluno com ou sem recursos. E preparava o aluno de uma forma mais eficiente. A questão é o seguinte, secretário, nós temos um universo, acho que são 3 mil, salvo engano, 4 mil escolas municipais no município aqui de São Paulo. Elas acabam sendo agrupadas em função da região mais próxima de onde os alunos moram. Se dá preferência para que os alunos não tenham que se transportar, enfim. Mas não seria o caso de pensar também de você ter escolas com algum tipo de estímulo para que os alunos com maior interesse no estudo, os alunos que têm mais facilidade, os alunos que têm um desempenho acima da média da sua classe, eles pudessem ter um convívio e sobressair em relação a isso? O senhor não acha que isso poderia ajudar na competitividade entre os alunos, algum tipo de, enfim, eu estou pensando alto, algum tipo de estímulo para que eles quisessem estar na escola que é melhor, porque aquilo ia ter um ganho qualquer, e esse ganho qualquer, na verdade, significaria uma melhoria na qualidade do ensino. Se pensa alguma coisa a esse respeito ou não? Então, deixa eu só terminar o raciocínio da outra questão, quer dizer, só para mostrar que existia uma desigualdade, né? Quer dizer, existiam crianças e jovens em idade escolar fora da escola, né? Condenados a essa situação. E o grande desafio, primeiro, era o da universalização, de colocar todas as crianças e adolescentes para dentro da escola. Não estou com isso querendo dizer que nós não tenhamos um enorme desafio da qualidade.
E esse tem que ser, eu digo aqui na Secretaria da Educação, que nós temos dois grandes desafios. Um primeiro é continuar ampliando a oferta de vaga em creche e melhorar a qualidade dessas creches. E o segundo, na educação fundamental, é melhorar a qualidade, pegando ali desde o supervisor, diretor, coordenador pedagógico, professores, para melhorar e ter um desafio de melhoria da qualidade. E aí a outra questão que você colocou, que é aquilo que eu aprendi, assim, aluno não é que nem robô, né? Eles não aprendem todos ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Alguns aprendem mais devagar, outros aprendem mais rápido. É preciso que a gente tenha dois olhares, não apenas o olhar para a média. A gente tem que ter um olhar para aqueles que ficam mais defasados, que precisam de apoio, de outras estratégias, de outras abordagens, mas também não esquecer daqueles que já estão mais avançados e que podem ser mais estimulados para continuar progredindo, porque senão nós vamos ter o efeito contrário. Fica tão desmotivador a escola que ele acaba evadindo. E aí, mais uma vez, eu acho que a educação híbrida, o tablet, a gamificação e outras estratégias podem justamente estimular e tornar mais atrativo, e hoje em dia você já tem estratégias randômicas em que você vai aumentando a dificuldade de acordo com o desempenho, você pode estimular também, ou seja, aproveitar esta ferramenta a favor do trabalho do professor e auxiliando o professor e desonerando ao mesmo tempo que ele tenha que ficar fazendo todas essas estratégias ao mesmo tempo na sala de aula e usar esse recurso digital como suporte e como estímulo, não apenas para os que mais precisam, mas também dos que precisam ser mais desafiados no processo educacional. Eu estou louco para primeiro fazer uma declaração, né? Estudei 2 vezes em escola pública, viu, Mário, secretário? O Arthur Uita, que é municipal, se não me engano, se não mudou, né? E fica lá perto do Butantã, e o Fernão Dias Pais, que foi, né, que todo mundo conhece, e tive que fazer exame de admissão. Estou me sentindo mais velho aqui de você. Não, eu fiz admissão também e estudei em escola pública, mas quando eu estudei, ela já não tinha a mesma qualidade, tanto que eu fiquei 1 ano e meio, e depois migrei para uma escola particular, porque eu queria ter uma oportunidade de ter um ensino melhor. Queria mesmo, e aí acabei saindo, lá em Santos. E estudei numa escola do Canadá e uma Escolástica Rosa, são 2 escolas de lá. E o Canadá foi uma escola muito famosa pela qualidade do seu ensino, mas um tempo antes de eu estar lá. É que eu sou de Santos, então me perdoe. Aqui em São Paulo talvez a gente tivesse uma quantidade maior de escolas públicas ainda funcionando de uma maneira satisfatória, mas realmente em Santos já não estava sendo assim. Infelizmente, não tenho nada contra, não. Agora, Mário, agora vem uma pergunta que é dessa questão da digitalização, né? Tem mãe aqui, inclusive a Priscila está falando aqui, ó. Minha filha não aprendeu praticamente nada, é a escola particular, né? E ela fala aqui, secretário, está vendo aqui, ó, a escola é essencial na formação do ser humano psicologicamente e culturalmente. E tem, quando você fala em termos de educação, na base internacional, fala que esse relacionamento, né, entre professor, aluno e o estímulo dos coleguinhas também é importante. Por outro lado, né, a gente está num lugar de pandemia, porque, na verdade, o mundo alterou totalmente, né? E a gente está quase em estádios de sítio, né? Quando você não pode levar o seu filho para a escola. E o que está acontecendo com Araraquara hoje, né? A situação terrível está lá, não consegue sair se não for essencial, né? Como é que é você, que é gestor especializado na área de educação, está vendo essa questão da socialização da criança? Isso vai ficar prejudicado, né? Essa questão não podia ser colocada com essa parte eletrônica que a gente fala, está se integrando? Porque, olha só, secretário, eles conversam o dia inteiro via WhatsApp, via joguinho, né? Eles conversam o dia inteiro. Quando chega na escola, trava, que pai reclama, que não socializa. Como é que você está vendo essa situação? Eu acho justamente, eu acho que é absolutamente essencial o retorno presencial, como eu disse no início do programa. E não apenas pelo aspecto pedagógico, pelo aspecto educacional, pelo aspecto o que a gente tem hoje de casos de crianças com depressão, com dificuldades de conversar, enfim, que estão tendo... E aí,
transferem para os pais, e são vários problemas, exatamente, e aí, mais uma vez, estão reconhecendo o papel importantíssimo que as escolas têm, que a educação presencial tem, então é insubstituível, não vai ter outra forma, precisa ter a escola regular, presencial, o convívio, a troca, a sociabilização, a melhoria psicológica, traz vários benefícios esta presença. Mas, claro, que nós não podemos ser irresponsáveis. Bom, então, em nome de todos esses benefícios, volta todo mundo sem nenhum cuidado. Não, é preciso, como nós estamos vivendo um momento de exceção, estar articulado à saúde e ter também muita tranquilidade, né? Para não forçar, para respeitar aquela criança que não está querendo ir, aquele pai que não tem segurança para que o aluno vá, que ainda precisa criar essa confiança, que quer visitar a escola para saber se está tudo indo muito bem. Vai ser um processo de construção. Agora, o prejuízo vai ser enorme quanto mais tempo se demorar para ter este retorno. Olha a pergunta aqui, Mário, só para entrar junto, ó, como garantir o engajamento dos professores na busca da educação com qualidade? Momento de incentivá-los pós-epidemia. Isso é importante, né? Porque eles também sofreram com isso. Como é que você está vendo isso, secretário? Não, é fundamental, quer dizer, o professor é a peça. Tanto é que este ano, excepcionalmente, nós fizemos um planejamento mais alongado do que se fazia historicamente, e ele começou com um acolhimento aos professores. Justamente porque passaram por períodos muito difíceis mesmo, tipo, perderam parentes, entes queridos, passaram por angústia, sofrimento, dificuldade com o marido, com a mulher, com a criança, e era preciso acolher, até para que eles possam acolher os alunos. Mas, para além desse momento, que eu acho que a pergunta vai um pouco mais nessa linha, depois, quer dizer, e voltando um pouco à pergunta do Mário, eu acho que o desafio da qualidade é o grande desafio, né? E nós temos que ter todos os esforços, é por isso que eu volto a dizer, nós precisamos do apoio da inteligência, da academia e tal, para melhorar a gestão, melhorar a agilidade, ter menos... perder menos tempo com essas outras questões e focar mais no pedagógico. E aí, o que precisa funcionar, né? Você tem as escolas, você tem a supervisão de ensino, que é o topo da carreira, que é quem faz o elo, acolhe, forma, treina o professor nas suas dificuldades, tem os coordenadores pedagógicos e o diretor da escola e os professores. É preciso ter um currículo, que a cidade de São Paulo já tem, que é o currículo da cidade, verificar através das avaliações, quer seja as avaliações que a própria escola faz, as avaliações que a secretaria fornece para as escolas e as avaliações externas, aonde estão aí pormenorizadamente as dificuldades de cada turma e de cada aluno, verificar onde os professores precisam de apoio nesse processo formativo, que infelizmente as nossas faculdades que formam os professores não formam, dão pouca importância para a prática de sala de aula, para a didática, formam muito mais na questão teórica do que na questão prática. Então, é preciso que no momento de formação continuada, para que a gente tenha esta melhoria de qualidade, supervisão, coordenador pedagógico, diretor, apoiem o professor nisso, diagnostiquem, e a secretaria apoie com formação nesse aspecto para garantir a implementação do currículo e, gradativamente, a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. Mário, Walter, eu estou preocupado com o seguinte, eu estou vendo que já estamos aí chegando no final do programa aqui, né? E essas coisas de tempo certo, daqui a pouco a gente fica falando e ninguém mais nos ouve. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que o secretário já respondeu. Quais seriam os dois principais desafios para os próximos 4 anos? Se me permite, eu acho que é vaga em creche e melhorar a qualidade do ensino. Acertei, Léo? Acertou. O senhor já falou isso, então é isso mesmo. É manter o negócio das vagas em creches, ou seja, num número que possa ter um atendimento universal, não é? E não só. E a creche, sim, é um grande problema, porque a creche precisa ter uma lógica de distância que facilite a vida das mães, né? Especialmente das mães que trabalham, porque tem o horário de trabalho e o horário da creche. Então,
que ela possa ir trabalhar e voltar do trabalho a tempo de deixar a criança e recuperá-la. Então, não é simplesmente você ter mais creche, depende de onde tem a demanda maior ou menor. Então, é um trabalho complicado mesmo. E melhorar a qualidade do ensino, que é um pouco que a gente está falando. Enfim, dizer que foi um prazer aqui, secretário, falar consigo, nos colocar à disposição, né, Walter? Enfim, qualquer notícia que queira, no momento que achar conveniente, a gente vai ter prazer em poder divulgar também. E agradecer ao Walter a paciência aqui comigo, todo mundo que assistiu aqui, e muito obrigado. Secretário, eu então queria usar... olha, você vê, o Brasil está em questão, que é o nome do programa, né? Tudo, né? A educação é o futuro de qualquer nação, né? Como é que o senhor está vendo, para a gente finalizar o programa, ver como é que o senhor sente a saída de tudo isso? Porque comandar a maior secretaria que tem dos municípios, né? A gente tem uma quantidade de alunos de escolas quase comparado ao que tem o Estado, né? Como é que o senhor está vendo essa saída? Tem esperança depois de tudo isso? Porque o que a gente quer ver é futuro para as crianças. Queria a sua opinião, aí a gente fecha o nosso programa. Embora o momento seja de angústia e incertezas, esperança enorme e confiança no futuro. Confiança na rede municipal de ensino, nos profissionais da rede municipal de ensino. Acho que a rede tem características muito boas de salário, do baixíssimo número de profissionais temporários, condições de infraestrutura muito boas. Eu tenho dito o seguinte, São Paulo pode mais, né? E acho que pode mesmo. E essa vai ser uma busca permanente. Um diálogo e busca de consensos. Acho que aqui, na educação, nós temos que deixar de lado as ideologias políticas e temos que ter o partido da educação. A eleição a gente discute no momento da eleição e fora do processo de ensino-aprendizagem. Quem quiser construir uma educação melhor, de qualidade, pode ser de esquerda, de direita, de centro, nós estaremos abertos ao diálogo e a construir consensos para melhorar a qualidade do ensino na cidade de São Paulo. Queria agradecer bastante, mas nosso primeiro programa, olha, eu fiquei muito satisfeito, né, da gente ter o Mário Covas aí na nossa TV aberta, viu, secretário? E o senhor, porque a educação é prioritário para a gente. Queria convidá-lo, né, Mário, a voltar, porque eu acho que os veículos não deixam a quantidade certa na explicação, liame, né, fazer uma ponte para entender onde a gente quer chegar, às vezes, dos governantes, principalmente na educação. O senhor está convidado a voltar aqui ao Canal 9 com a gente, viu? Eu agradeço. Parabéns pelo programa, parabéns. O Walter já é craque. E o Mário Covas estreou em grande estilo. Né? Ficou muito bom. O convidado ajuda, né, meu amigo? Nesses 2 minutinhos que tem, eu acho que, Mário, se você concordar comigo, e essa questão de discutir as questões de qualidades de política pública, tem que ter educação sempre do lado, viu? Eu acho que é pontual isso aí. E é só como a gente vai trazer o Brasil para melhorar. Secretário, aqui é o seu espaço, viu? Se eu posso convidar, Mário. E eu tenho a grata satisfação de ter ele junto comigo, né, secretário? Pois é. Ô, secretário, veja, como o senhor falou, nós vivemos ainda um momento de muita insegurança, de muita incerteza. Hoje tem um determinado protocolo, um determinado objetivo, que eu espero que seja atingido. Mas se eventualmente algo mudar no caminho e o senhor quiser se valer da nossa ajuda, por favor, fique à vontade. Ótimo, muito obrigado. E eu digo mesmo, quando quiserem, me convoquem que eu estarei aqui com prazer. Secretário, eu queria agradecer a sua equipe, agradecer ao Mário, né, e por estar participando com a gente, falar que a sua equipe pode passar os links para a gente poder passar, inclusive desse plano de ressocialização e economia, que eu acho que é isso, né, que está trazendo esse... Como é que é o mesmo nome do plano? Só para repetir, que é o novo que o Mário falou, que traz a abordagem do dinheiro para as mães ajudarem? Como ele já falou das 2 prioridades, ele também fala o nome do programa. Mães Guardiãs. Muito Mães bem. Guardiãs. Isso é importante. Nada como uma canetinha e um papel para a gente poder anotar e poder falar. Então, a gente vai retransmitir ao pessoal, viu? Quero encerrar com uns 3 aqui das redes sociais. Terça-feira, esse programa está passando na TV aberta, às 14h30, né?
quem já está acostumado já nos assiste sabe. E para quem quiser participar do programa, faça a inscrição, entra no site da Secretaria de Educação Municipal e procura o Mães Guardiãs. É isso, né? Secretário, o senhor está aqui convidado a voltar, viu? Um abraço. E a quem nos escutou, tem uma vasta lista aqui, agradecer bastante. O primeiro programa a gente teve mais de várias perguntas aqui, né, Mário? Vamos aperfeiçoar isso aí. Obrigado, viu? Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, Mário. Vamos encerrar. Para você que nos assiste aqui... Sucesso para vocês, sucesso. E vamos compartilhar, vamos dar likezinho, que nem fala os filhos, né? Dar like, participar, compartilhar. Vamos estar junto, porque a gente tem que socializar e trazer essa informação que às vezes o veículo não traz, né? Por isso que é importante a gente falar de gestão pública aqui. Obrigado, viu, secretário? Um abraço para vocês. Boa noite. Tchau.